dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com a galera do sexto ano, a gente vai estudar as tipologias textuais. Como assim, professor, tipologias? Desde o começo do ano a gente só vem estudando uma tipologia, tá? Então a gente só conhece uma estrutura, uma variação, tá? E dentro dessas tipologias existem os gêneros textuais, tá certo? Então, primeiro vem o tipo de texto e depois desse tipo de texto um subentendimento que tenha os gêneros textuais, tá certo? Então é só você imaginar que o tipo textual ele agrega todos os gêneros que tem característica desse tipo textual, certo? Beleza? Então vamos lá iniciar. Tipos de texto são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. Aí a gente vamos ter aqui, ó, texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo, tá? Esses textos aqui são as estruturas, ok? Que a gente tem em cada gênero, tá certo? Então vamos lá, iniciar. Iniciar não, a gente já iniciou. Vamos lá ver o primeiro, que é o texto narrativo, que é o texto que a gente, desde o começo do ano que a gente está vendo. Vamos lá. A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações dos personagens, marcadas pelo tempo e o espaço. Tá, a gente tá cansado, né, de ver isso na narração, que é preciso ter um enredo, ok? Esse enredo, o que é isso, Daniel, esse enredo? É a trama da história, tá certo? Quando eu falo narração, eu estou contando alguma coisa, certo? Seja ela ficção ou não. Ô Daniel, o que é ficção? Não, ficção é como se fosse uma história inventada, certo? Eu posso narrar uma ficção ou posso narrar uma não ficção também, tá certo? Mas é preciso ter esse elemento de enredo, é preciso ter uma trama, tá certo? Essas ações são o que junta, tá? Os elementos que juntam a trama, ok? É preciso ter personagem, como é preciso ter narrador também, preciso ter um tempo da narração e o espaço onde aquela é passada. Aqui a gente tem a estrutura da narrativa. A apresentação, a gente vai apresentar os personagens, a gente vai apresentar qual é o tempo que se passa essa narração, a gente vai apresentar o espaço onde é que ela passa, a gente tem o desenvolvimento, onde é que tem todas as ações que se desenvolvem, certo? Completando aquela ação de enredo da trama, aqui a trama é onde é desenvolvida, certo? O clímax, que é a parte principal da narrativa, por quê? Porque é nela que tem o ponto emotivo maior da história. E o desfecho, que é quando a gente já está encerrando a história, certo? A gente vai para outro tipo, é o tipo descritivo. O texto descritivo é um tipo de texto que apresenta a descrição de algo, seja de uma pessoa, um objeto, um local, etc. Assim, ele expõe apreciações, impressões e observações de algo indicado aos aspectos, às características e aos detalhes singulares. Tá, Daniel, que tipo de texto é esse? Ele está descrevendo o quê? Ok, quando a gente vai ver alguma carta, certo? Algum, por exemplo, manual que seja, de algum lugar, alguma descrição de uma cidade, todos esses textos vão ser descritivos, tá certo? Vamos lá passar para a estrutura. Aí na estrutura a gente tem a introdução. Por exemplo, se tiver uma carta, tem que descrever onde se passa, o lugar que eu estou falando. O desenvolvimento, que é onde eu vou colocar a maioria dos detalhes, tá, do meu texto. E tem a conclusão, que é onde vou fazer o desfecho do texto. Ok? Então vamos para outra. Texto dissertativo. O texto dissertativo busca defender uma ideia, logo, é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema.
Vocês não vão ver muito esse texto agora, mas depois, quando vocês estiverem bem grandinhos, vocês vão ver esse texto demais, demais mesmo. Por quê? Porque é a partir dele, tá, que a gente elabora um texto que vai ser avaliado por os outros professores para a gente ser introduzido a uma universidade, tá certo? Então, esse texto é um dos mais importantes que a gente deve usar e deve aprender, tá? Mas, como vocês só vão estudar ele só depois, meu Deus, é muito tempo, mas é preciso saber desde pequeno a gente precisa saber todos os tipos de texto. Tá, qual é a essência desse texto, Daniel? A essência desse texto é que você tem que promover alguma ideia no seu texto e depois dessa ideia, você tem que desenvolver, tá, uma defesa dessa ideia. Não é só você, não, eu tenho uma ideia tal, e você joga. Não. Além de você colocar a ideia, você tem que defendê-la dentro do seu texto. Ok? Aí a gente vem para a estrutura. A gente tem a introdução, que você vai falar a sua ideia, tá certo? O desenvolvimento. Esse desenvolvimento é partindo da defesa, ok? Você vai colocar vários elementos que possam defender. E a conclusão é a defesa propriamente dita, tá? Você vai defender a sua ideia na conclusão, certo? Vamos partir para o outro. Texto expositivo. O texto expositivo pretende apresentar um tema a partir de um recurso como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Dessa forma, o objetivo central do emissor é explanar, discutir e explicar sobre determinado assunto. Daniel, eu não entendi nada. Me explica de novo. É simples. O texto expositivo ele tem valor didático. Quando eu falo valor didático, vocês sabem muito bem, né, que eu sempre falo isso nas minhas aulas. É quando o texto quer lhe ensinar alguma coisa. O texto expositivo ele quer lhe ensinar alguma coisa. Tá certo? E Daniel, onde é que eu posso ver o texto expositivo? É só você pegar o seu livro de português, que toda a estrutura do texto expositivo está nele, tá certo? Toda essa estrutura, o conceito de alguma coisa, a definição de alguma... Por exemplo, o conceito de frase, a definição de frase, uma descrição de frase, a comparação entre frase e oração, tem isso no livro de vocês, a informação e a enumeração, tá? Ele vai enumerar o que é frase primeiro e o que é oração segundo, certo? Ele faz isso, o texto expositivo, tá? Aí a gente vai para o texto injuntivo. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para realização de algo. Tá, é bem simples, né, a gente entender esse texto. Ele ensina a gente fazer alguma coisa. Como assim ele ensina a fazer alguma coisa? Quando a gente quer preparar uma comida e a gente não tem ideia de como fazer essa comida, a gente vai procurar uma receita, né? Essa receita a gente vai chamar de texto injuntivo. A tipologia dela é texto injuntivo, tá certo? Porque ela vai ditar, não, você tem que colocar tantos ml de água na panela, quantos grãos de alguma coisa, certo? Ele vai ditar o modo de preparo, fazendo assim que você faça a comida que você pretende fazer. Ok? Certo? Aí a gente vem para as atividades. Atividade no livro de português, página 75 a página 78. Atividade no TD. E outra atividade, tá? É a leitura do livro Alienista, que é um livro paradidático que a escola propôs para vocês lerem, certo? Esse livro é do Machado de Assis, é um livro pequenininho, não tem nem 100 páginas, é muito rápido de ler, e vocês terão que fazer a atividade da página 20 a 27 do caderno de atividade do livro, que vocês recebem junto com o livro, tá certo? Tá, essa atividade é para ser entregue no dia 20 de julho, tá certo? Do mesmo modo que vocês mandaram o TD7 por via foto, certo? Atividade simples, é sobre o livro. Quem lê o livro
vai responder tranquilamente e não vai se arrepender, porque o livro do o Machado é um cara, um dos maiores literatos do Brasil, e esse livro é ótimo, tá, gente? Então a nossa aula fica por aqui. Até mais. Tchau!